1 Timóteo 4:8, o texto diz: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessas da vida presente e da futura. Eu conversando com o aluno meu, que ele é evangélico também, e ele por várias vezes, nessa conversa sobre atividade física, ele misturou um pouquinho as bolas aí, eu não sei. Ele falou que o apóstolo Paulo, ele afirmou que o apóstolo Paulo era contra o exercício físico, porque ele tinha sido, no seu passado, ele tinha sido soldado romano. Aí eu fiquei com essa coisa aí meio doida na cabeça, e logo no sábado passado teve um pastor que veio pregar aqui no culto jovem, e ele falou, eu estava falando sobre atividade física, e ele comentou de novo sobre isso. Sobre o quê? Sobre que o exercício físico é pouco proveitoso. Qual é o texto? 1 Timóteo o quê? 4:8. Abra aí, 1 Timóteo 4:8. O problema todo é quando você pega um texto, tira esse texto do contexto para dar aplicação a uma coisa que existe ou que não existe. Aí cria heresia, aí inventa-se coisas para poder confirmar aquilo que é inconfirmável. Verso 6 diz assim: propondo estas coisas, quais coisas? Então tem que olhar mais para trás. Verso 1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Paulo está falando a Timóteo a respeito do problema do legalismo que os cristãos judaizantes queriam impor aos cristãos gentios quanto a certas coisas que não podia comer. Não pode comer carne de porco, não pode comer lebre, porque estas coisas elas eram do Antigo Testamento, leis cerimoniais que apontavam para a santidade de Deus, a santidade do povo e para o sacrifício de Jesus. Tem nada mais que ver conosco que somos cristãos. É disso que o apóstolo Paulo está falando. E ele continua: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Ou seja, falando para eles e mostrando para os crentes que o que devem fazer é guardar a santidade. E tudo aquilo que você come, tudo aquilo que Deus fez e colocou à disposição nossa, se recebido com ação de graças, é santificado, então faça uso sem problema nenhum, coma lá o porco, desde que ele seja fritinho, senão você pode comer um vermezinho e fazer mal, você acaba morrendo, né? Então, cuidar. Propondo estas coisas, irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, ou seja, a santidade, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Não há menor possibilidade aqui para se dizer que Paulo é contra exercício físico, que Paulo é contra que a pessoa vá para uma academia. Está vendo? Aí cria-se uma doutrina idiota, um troço idiota, tolo, imbecil e irresponsável desse, para falar uma asneira desse tamanho. O que Paulo está dizendo aqui é que se você se exercita para o físico, o que vai acontecer com o corpo?
Você vai morrer, você vai virar pó. E aí serviu para quê? Só para aqui. Mas se você exercita o espírito, para quanto tempo vai durar isso? Para a eternidade. Paulo está dizendo aqui, o contexto está se relacionando aqui ao problema do cristão judaizante, que quer impor que você não coma carne de porco, que você não participe disso, que você não faça aquilo, que para o judeu era pecado. Mas para o judeu do Antigo Testamento, que não tinha Jesus, não tinha obra redentora concluída. Por isso, o mais importante é que você cuide do espírito, porque se você cuida do espírito, você vai cuidar da santidade. Quem cuida do corpo necessariamente não está cuidando da santidade. Tem um monte de crente indo para a academia e andando por aí com essas calças colando no corpo e produzindo sedução e levando os homens a ficarem num frisson, não é? Sendo aí instigados sexualmente por mulheres crentes que andam por aí desavergonhadamente. Paulo está dizendo, investe no espírito, porque o espírito vai permanecer, você vai morrer e isso vai continuar com você. Então, quer dizer que por causa disso, então deve ser por isso que o pastor Cláudio está barrigudo. Tem nada que ver. Tem nada que ver, né? Tem que ir para a academia, está precisando, vai para a academia, você pode, vai cuidar do corpo de alguma forma, é saúde, é importante, né? Senão você fica que nem um Buda aí, né? Ou então a tal da Dona Maria lá, que está cheia só com aquele roupão, né? Parece que a Dona Maria lá, aquela da estátua, né? Você não sabe o que tem ali por baixo, ou aquilo é uma caveirinha, ou então um negócio desse tamanho, porque o que tem de roupa ali, você não sabe. Então, não é isso. Aí vem uns idiotas, né? Uns tolos, para pegar e dizer, não, porque o apóstolo Paulo, ele foi soldado. Não existe lugar nenhum na Bíblia, nenhum, para dizer isso. Diz que ele era de cidadania romana, daí dizer que ele era soldado romano. Isso é igual camarada. O Marcião me mandou essa semana um pedacinho de um vídeo, eu assisti, fiquei irado. Eu ainda mandei para ele, você quer me tirar a paz? Porque só mandou um pedacinho do vídeo do tal do cara que chega num lugar com não sei quantas mil pessoas, num show gospel desse daí, para dizer, irmãos, eu vim aqui para pregar e tal, mas eu ia pregar sobre Davi, mas agora eu vou pregar sobre Danal, porque Danal era um homem, porque Danal era um crente, como todo crente tem que ser, porque Danal não soltou do cabo. Eu falei, virei para o Marcião, você quer me fazer perder a paz e não dormir? Aí só depois que esse infeliz foi mandar o vídeo todo. Era uma paródia. Aquilo era alguém, não sei quem aí, muito inteligentemente, né, com muito humor, né, falando, ó, é assim que muito crente faz errado. O cara não lê Bíblia, ele não conhece a palavra de Deus, aí ele fica inventando essas porcarias por aí e sai por aí até criando heresia. E tem um bando de gente que vai atrás desse negócio. Vassoura para varrer, o espírito ruim de casa, a água com unção de achar. Tem cada coisa, irmão, é uns troços assim que tira a gente do sério, é coisa para fazer Jesus chorar, porque é demais, né? Tem muita porcaria, gospel por aí fora, que leva as pessoas ao erro, né? Satisfeita, mano? Não se sinta em pecado não, continua lá, levando as pessoas, né? E o que o pastor falou aqui, deve ter sido nesse sentido que eu acabei de dizer, conhecendo ele, vou até conferir lá, foi durante a sermão? Foi durante a mensagem, né? Ah, fez uma brincadeira. Porque é esse o contexto. De que adianta eu ficar aqui malhando, bombando, mas eu sou um crente que não desenvolvo santidade. Eu não desenvolvo a minha imagem para se parecer com a do Senhor. Eu sou um crente que não leio Bíblia. Eu sou um crente que não me envolvo com a obra de Deus. Eu sou um crente que não... Eu sou isso, eu sou crente. Isso não serve para nada. Você vai ficar aí marombado, vai ficar aí forte, né? Todo musculoso, coxa roliça e outras coisas lá, mas isso tudo vai ser comida de bicho, né? O bicho vai comer isso tudo.
vai servir para nada. É importante, mas Paulo está dizendo que o mais importante é cuidar do espírito. É cuidar do espírito. Amém?